Graça e paz, amados irmãos, boa tarde, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Wendel, e você está no canal Santo de Israel, seja bem-vindo. Um canal feito para adoração, engrandecimento do nome santo de Jesus, por isso deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, nos ajude a ganhar almas para que esse vídeo tenha relevância, para que o canal venha crescer e alcance muitas vidas para a glória do nome santo de Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória seja dado para todos sempre, amém. O Santo de Israel, o Senhor Jesus, que um dia há de voltar, um dia Ele há de aparecer, aleluia, para buscar os seus santos, aleluia, que esperam a volta do nosso grande amado e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus, nessa tarde eu queria trazer mais uma meditação da parte de Deus para vocês que se encontram em Lucas 8, versículo 5 em diante. Lucas 8, versículo 5 em diante. Me perdoe, eu tinha falado 7. Vamos meditar nessa tarde? Venha junto comigo. Vamos meditar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é viva e eficaz nas nossas vidas. Amém? Versículo 4, para nós pegarmos mais entendimento da palavra e compreendermos melhor o texto. E tendo se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram, e a outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E a outra caiu entre espinho, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e crescendo produziu frutos, a 100 por 1, dizendo, ele estas coisas clamava, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo, o que poderia ser esta parábola? Ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo eles não possam enxergar, e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. E aqueles sob a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, aos quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação se dispersam. E aqui caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a boa terra, esses são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Glória a Deus. Que nessa tarde, amado irmão, eu e você sejamos essa terra aqui, a boa terra, do versículo 15, né? Que possamos dar fruto, né? Frutos que saltam para a vida eterna. E quais são esses frutos? São os frutos relatados no livro de Gálatas, que são os frutos do Espírito, mansidão, temperança, bondade, amor, perseverança, fé, longanimidade, bondade. Aleluia. Esses são os frutos que o cristão deve ter na sua vida, na caminhada. Esses são os frutos que eu e você temos que ter para diferenciar nossa vida daquele que está no mundo. Para que verdadeiramente o mundo possa ver que eu e você somos servos de Deus, que somos cristãos. O que significa ser um cristão? Cristão é um seguidor de Cristo, é aquele que se parece com Cristo. Meus amados irmãos, nós vimos quando os soldados foram prender o Senhor Jesus lá no Monte das Oliveiras, todos os seus discípulos se pareciam com ele. E Judas, ele deu um sinal. Ele falou, aquele que eu beijar, este é um homem que vocês devem prender. Porque os discípulos, todos eles se pareciam com Cristo. E nós devemos se parecer com o Senhor Jesus. Nós precisamos dar os mesmos frutos que o Senhor Jesus deu aqui nessa terra.
Nós devemos ser exemplo, ser a luz, ser o sal da terra, a luz do mundo. Nós precisamos ser exemplo de vida para que o mundo olhe em nós e veja Cristo Jesus. Quando alguém olhar para você, ele vê o socorro do Senhor Jesus. Ele sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus flua em nós, é preciso que nós sejamos exemplo. O cristão, ele não é o exemplo de boa terra, de sal por falar muito, não, mas é pela sua conduta. E muitas vezes eu e você não damos um bom testemunho para que os outros que estão de fora venham se chegar a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, que nessa tarde nós possamos ser essa terra que produz fruto. A 30, a 40, a 60, a 100. Frutos que saltam para a vida eterna. Frutos saborosos que o Senhor vem acolher. Não como aquelas outras terras, aqueles que caíram no meio dos espinhos. Nós vemos que hoje em dia muitos têm abandonado a fé, largado pelos prazeres deste mundo. Eu mesmo fui um dos que voltaram atrás. Por muito tempo na minha vida, eu fiquei afastado do Evangelho por 20 anos. Mas o Senhor Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, aquele que pega um homem lá no montúrio, no lamaçal do pecado, me levantou pelo seu infinito amor e bondade novamente, para que eu venha dar fruto, e frutos que saltem para a vida eterna. Frutos deliciosos ao qual o Senhor possa colher, fruto de justiça. Que nós não sejamos essa terra, as outras terras que vêm antes da terra, da boa terra. Terra reprováveis, que os prazeres desse mundo, as ilusões desse mundo, irmão, as perseguições, não nos desviem do amor de Cristo Jesus. Precisamos a cada dia pedir para o Senhor nos segurar com a sua forte mão, para firmar nossos pés na rocha inabalável que é Cristo Jesus, a rocha de Miribá. Oh, glória a Deus! Ele é fiel para nos ajudar, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece, que passou por tudo aqui, todas as tentações, provas nesta vida, mas foi fiel em tudo. Mas ele conhece de perto o nosso sofrimento e pode nos ajudar a vencer o mal, vencer o maligno, vencer a nossa carne corrupta e má. Aleluia. Essa carne pecaminosa ao qual nós estamos inseridos neste corpo, um corpo de pecado, mas ansiamos pelo dia da volta do Senhor Jesus, em que este corpo mortal será revestido da imortalidade. Aleluia. E assim como ele é, seremos semelhantes a ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso não tem preço, irmão. Não vamos fazer como Esaú, trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha, oferecido por Satanás, oferecido pelo mundo. O pecado, ele é delicioso, o fruto do pecado, o fruto proibido, ele é delicioso, ele agrada a nossa carne. Mas a semente do pecado, ela gera a morte eterna. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração nessa tarde. Para a glória do nome dele, que você se desperte, que eu venha me despertar, que nós sejamos uma boa terra para darmos fruto, e frutos que salte para a vida eterna. Em nome de Jesus.